Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. No vídeo de hoje nós vamos continuar a nossa série de reflexões sobre a história da literatura brasileira. E eu vou falar especificamente hoje sobre a Semana de Arte Moderna de 1922. No vídeo da semana passada eu falei sobre os movimentos e as ações do início do século XX que acabaram culminando na Semana de Arte Moderna de 1922, que é considerado o marco histórico do início do modernismo no Brasil. Então eu só vou reiterar o que eu disse no vídeo passado, que não é que o modernismo começou no ano de 1922, foi lá pronto, até 1921 não era moderno e a partir de 1922 virou moderno. Não. Como eu disse no vídeo passado, existiam movimentos e ações, né? Os artistas já estavam fazendo mistura de características em relação aos três movimentos do final do século XIX, né? O realismo, o naturalismo, o parnasianismo e o simbolismo. Eles já estavam fazendo essa mistura e já estavam trazendo da Europa, né, influências das rupturas, das vanguardas históricas do início do século XX. E por que 1922? Por que escolheram a semana fazer a Semana de Arte Moderna em 1922? Veja, não é que escolheram fazer por causa disso, né, especificamente por causa dessas coisas que eu vou falar, mas acabaram sendo eventos que demonstram, né, acabam sendo eventos que demonstram justamente qual era o clima nesse período. Uma coisa é fato, escolheram 1922 porque eram os 100 anos da proclamação da independência do Brasil. Então era significativo que se fizesse em 1922. Além disso, aconteceram outras duas coisas nesse ano de 1922 que foram muito importantes para realmente mostrar um pouco como é que estava o espírito político do Brasil naquele período. Uma foi, o 1922 foi o ano do levante dos 18 do Forte de Copacabana, né, um dos primeiros levantes do início do século XX, que vão culminar lá na Revolução de 30, né? E 1922 foi o ano de fundação do Partido Comunista Brasileiro. Então, só para a gente entender como é que estava o ambiente político, né, nesse período, e que fez com que alguns artistas se reunissem para fazer a Semana de Arte Moderna de 22, que, diga-se de passagem, não foi uma semana, né? Foram 3 dias de eventos, dias 13, 15 e 17 de fevereiro, e aconteceu lá no Teatro Municipal de São Paulo. Bom, primeiro, a gente tem que entender que a Semana de Arte Moderna de 22, apesar de todas as propostas revolucionárias que ela trazia para a arte, ela foi um evento burguês. Não só do ponto de vista dos artistas, que eram todos artistas burgueses, né? Apesar de alguns deles maravilhosos, como Oswald de Andrade, Mário de Andrade, e eu particularmente adoro a literatura dos dois, né? Acho a literatura do Mário de Andrade, acho o Mário de Andrade um cara genial, além de um grande escritor, ele era um grande pensador e pesquisador da cultura brasileira. E o Oswald de Andrade, as 3 peças dele, né, O Rei da Vela, A Morte, O Homem e o Cavalo, enfim, o próprio Manifesto Antropofágico, né, que ele acabou escrevendo, enfim, o Oswald de Andrade também era genial. Só que eles eram burgueses, né? Eles eram pessoas da elite paulistana, né, da elite brasileira. E os artistas em geral que participaram da Semana de Arte Moderna de 22 também eram, né, artistas, todos eles viajaram para a Europa, todos eles, né, eram de uma elite, e justamente por isso que eles conseguiram trazer para cá as influências dos movimentos das vanguardas históricas do início do século XX da Europa, né, do dadaísmo, do surrealismo, do futurismo, enfim. Todas esses movimentos que aconteceram lá na Europa, né, durante o início do século XX, principalmente pós-Primeira Guerra Mundial, né? Então eles trouxeram para cá e isso fez com que esses artistas conseguissem se reunir e promover esse evento que foi a Semana de Arte Moderna de 22, que tinha como principal bandeira pensar uma arte genuinamente brasileira, né? Acreditava-se que
os movimentos artísticos anteriores, né, o simbolismo, o parnasianismo e o realismo naturalismo, eles eram muito cópias, né, e reproduções de modos de escrever e modos de fazer arte estrangeiros e tal. E aí eles resolvem, então, na Semana de Arte Moderna de 22, pegar e inventar, né? Eles inventam novas formas de se fazer arte. Mas não são só os artistas que eram da elite, né? O público também era da elite, né? A Semana de Arte Moderna de 22 foi acontecer no Teatro Municipal de São Paulo. E quem era o público que frequentava o Teatro Municipal de São Paulo? Né? Era a elite paulistana. Né? Então, inclusive por isso que a Semana de Arte Moderna de 22 acabou se tornando um escândalo, né? Porque a elite paulistana estava acostumada com aquela arte bem comportada, com aquela arte, né? Com aquela arte que exaltava a beleza, que exaltava a bondade, enfim, aquela coisa toda. E aí eles vão e começam a ver, enfim, coisas violentas, não violentas de violência, né? Mas assim, coisas contundentes e tal, e aquilo escandaliza muito a plateia. Então, primeira coisa que a gente tem que deixar clara, a Semana de Arte Moderna de 22 foi um evento burguês. Né? Apesar da tentativa de se encontrar uma arte genuinamente brasileira, o povo, né, as pessoas em geral, a maioria da população brasileira ficou fora da festa. Né? Ficou fora da festa. E outra coisa que a gente tem, que é muito importante a gente falar sobre a Semana de Arte Moderna de 22, é que ela não foi uma coisa uníssona. Né? Ela não era uma coisa que todo mundo concordava com o que estava acontecendo, todo mundo achava super legal aquilo, nem nada disso. Ela foi fruto de embates intelectuais, e às vezes embate até de discussão mesmo, das próprias pessoas que estavam participando da semana. Então Existem algumas histórias pitorescas, né? Então, por exemplo, na literatura você tinha duas, vamos dizer assim, duas vertentes muito definidas dentro da Semana de Arte Moderna de 22, né? Um grupo mais ligado ao Oswald de Andrade e ao Mário de Andrade, que era um grupo que estava em busca realmente de uma arte genuinamente brasileira, de um modo de escrever, né, de uma literatura genuinamente brasileira. E do outro lado, o pessoal que girava em torno do Plínio Salgado, que foi o responsável pelo movimento verde e amarelo, né? Que eles também estavam em busca de uma literatura nacional, de uma arte nacional, mas de uma maneira mais ufanista, de uma maneira mais... porque eles eram pessoas mais ligadas à direita do espectro político, né? Então eles eram pessoas mais ligadas a um pensamento mais conservador, a um pensamento mais reacionário até, né? A gente não pode esquecer que o Plínio Salgado fazia parte do movimento integralista, né? Então a gente tem aí um movimento de direita que participa da Semana de Arte Moderna de 22 também. Então não era uníssono, né? E aí tem até uma historinha muito interessante sobre um pianista chamado Hernani Braga, que ele foi convidado pelo Villa-Lobos para executar na Semana de Arte Moderna de 22 uma composição do Villa-Lobos chamada Fiandeiras. E era uma composição muito doida, enfim, o Villa-Lobos já era um compositor respeitado, só que Fiandeiras era uma composição moderna, enfim, muito doida. Alguns dias antes da Semana de Arte Moderna, na casa de um professor Luiz Chiacciarelli, uma coisa assim, que ele era um grande mestre da música, um grande conhecedor de música e tal, a convite desse professor, o Hernani Braga, esse pianista Hernani Braga, foi executar esta canção que ele ia, nesta composição do Villa-Lobos, que ele ia executar na Semana de Arte Moderna de 22, ele foi executar na casa desse professor, a pedido desse professor, para um grupo de alunos dele, de alunas dele e tal, e também para o Villa-Lobos, estava todo mundo lá. Então era uma festa particular, uma festa privada, um evento privado, na casa desse professor. E segundo o Villa-Lobos, tem um trecho da composição que tinha que ser executado com o pedal do piano apertado.
porque era o que o Villa-Lobos queria. Só que o Hernani Braga, na primeira vez, executou sem o pedal apertado. Executou a música toda ali. E quando acabou, ele foi aplaudido de pé, o professor falou que era maravilhosa, falou pro Villa-Lobos que ele era um gênio e tal, aquela coisa toda. E tudo bem, só que aí o próprio Hernani Braga falou pro professor que o Villa-Lobos queria que tivesse sido executado com o pedal apertado. Aí o professor falou, então executa de novo com o pedal apertado do jeito que o Villa-Lobos quer. E ele executou. E aí não teve a mesma reação. Esse professor não achou mais tão genial assim, enfim, aquela coisa toda. Isso deu até uma discussão entre o Villa-Lobos e o Hernani Braga, tal, porque o Villa-Lobos queria que fosse executada com o pedal apertado. E o professor tinha dito para o Hernani Braga, falando assim, sem que o Villa-Lobos escutasse, executa do seu jeito que está muito melhor. Então era só para a gente entender como é que a recepção não era tão grande. E eu sei que na execução que ele fez na Semana de Arte Moderna, ele acabou tirando um trecho, né? Ele acabou deixando de executar um trecho, aí teve uma discussão entre o Villa-Lobos e ele lá por causa disso, enfim. Isso aí é só para ilustrar como a Semana de Arte Moderna não era uníssona, né? Não era um evento que todo mundo estava lá com a mesma garra, todo mundo estava lá do mesmo jeito, com os mesmos objetivos. Os objetivos eram diferentes, as coisas eram diferentes, né? Tinha gente que estava realmente a fim de fazer uma revolução nas artes e tinha gente que estava a fim mais de uma coisa, de uma renovação formal, mas sem grandes transformações políticas, sem que a arte representasse uma grande ruptura, nem nada disso. E aí, a Semana de Arte Moderna vai, então, iniciar o modernismo no Brasil. Só que esse modernismo também se dá de maneira diferente nas diversas linguagens. Então, por exemplo, em linguagens como a literatura, como a música e como as artes visuais, veio muito mais rápido, né? Essa ruptura veio muito mais rápido, porque realmente a Semana de Arte Moderna causou um escândalo, mas ao mesmo tempo trouxe uma ruptura muito grande, né? Então, logo após a Semana de Arte Moderna de 22, o Oswald de Andrade lança o movimento antropofágico, né? Escreve o Manifesto Antropofágico, e aí a literatura brasileira nunca mais voltou a ser a mesma. E a arte brasileira nunca mais voltou a ser a mesma, né? Quando ele propõe no Manifesto Antropofágico o engolir mesmo, né? o comer, né? O absorver essas estrangeiras, mas devolver isso dentro de uma estética e de uma poética totalmente brasileira, né? Isso é realmente revolucionário, é uma proposta muito revolucionária. As artes visuais nunca mais foram a mesma, a gente não pode esquecer que a Semana de Arte Moderna de 22 foi meio que uma resposta dos modernistas ao que aconteceu, por exemplo, com a Anita Malfá, na exposição que ela fez em 1917 e que o Monteiro Lobato criticou lá no Paranoia e Mistificação, que eu até citei no vídeo passado, né? Então, nas artes visuais, nunca mais a arte brasileira foi a mesma, né? Aí a gente teve aí toda essa gama, né, de Anita Malfá, Tarsila, Vitor Brecheret, enfim, toda essa galera aí que realmente trouxe um novo fôlego para a pintura e para a escultura brasileira. Mas, então, na música a gente teve Villa-Lobos, enfim. E foi muito engraçado porque um pouco antes da Semana de Arte Moderna de 22, o Oswald de Andrade escreveu um texto criticando muito Carlos Gomes, que era até então o grande compositor da música erudita brasileira, né? E aí os conservadores ficaram horrorizados com a crítica que o Oswald de Andrade fez ao Carlos Gomes, enfim. E na Semana de Arte Moderna vaiaram, enfim, teve alguns eventos na Semana de Arte Moderna de 22 foram, né, gente vaiando, enfim, foi muito, não foi bolinho, não foi uma coisa assim, é festa, todo mundo lá se abraçando, todo mundo, né? Foi bem importante. E é isso que traz a importância. Eu acho que é esse embate de ideias que foi a coisa mais importante da Semana de Arte Moderna de 22. Só que, por exemplo, no teatro,
voltando a falar de como a semana influenciou no modernismo, né? Então, na literatura, na pintura, né, nas artes visuais, na música, o efeito foi imediato. No teatro demorou um pouco mais. Né? E por que demorou um pouco mais? Uma das explicações que se dá é que, pelo fato do teatro ser uma arte eminentemente coletiva, é mais difícil essas transformações se concretizarem, porque, por exemplo, o escritor, ele quer escrever um texto revolucionário, ele vai lá, escreve sozinho e pronto, acabou. O artista de teatro, o ator ou o diretor, se ele quiser fazer um espetáculo revolucionário, se ele quiser fazer um espetáculo de ruptura, ele tem que encontrar outras pessoas que topem fazer isso com ele. Então, no teatro, demorou um pouquinho mais. Tanto que as grandes peças do Oswald de Andrade, né, O Rei da Vela, A Morte e O Homem e o Cavalo, que eu já citei, foram escritas só na década de 30. E o modernismo no teatro brasileiro, na verdade, se inicia na década de 40 com a famosa montagem de Vestido de Noiva do Nelson Rodrigues, dirigida pelo Ziembinski, que é o marco do teatro moderno brasileiro. Tanto que, por exemplo, a primeira montagem do Rei da Vela foi só na década de 60, com o pessoal da oficina, né, com a direção do Zé Celso. Então, para vocês perceberem como o teatro ele demora um pouco mais, ele chega um pouco depois no modernismo no Brasil. Mas tudo isso é fruto das ideias e das ações propagadas na Semana de Arte Moderna de 22. Por isso que a Semana de Arte Moderna de 22 é considerado o marco do modernismo no Brasil. Só que eu quero reforçar sempre isso, que ela foi um evento que teve a sua importância e tal, só que ela era um evento burguês, ela não era um evento uníssono, teve muitas brigas e eu particularmente penso que foram justamente esses embates estéticos, ideológicos, enfim, políticos em torno das ações da Semana de Arte Moderna de 22 que deram a ela a dimensão que ela teve. Mas ela é consequência de algo que já vinha acontecendo antes, né? E ela é um marco, um ponto nessa trajetória, que é um ponto de inflexão importante nessa trajetória em direção a uma arte mais moderna aqui no Brasil. E a gente está comemorando esse ano os 100 anos da Semana de Arte Moderna de 22. Né? Então eu quis fazer esse vídeo específico sobre a Semana de Arte Moderna de 22, justamente por conta de que é isso. 13 de fevereiro está aí, né? Nós estamos próximos do dia 13 de fevereiro, que é justamente quando a gente comemora os 100 anos da Semana de Arte Moderna de 22, e então a gente comemora os 100 anos do início do modernismo na arte brasileira. A gente vai, a partir daí, ver o que aconteceu com a literatura, né? Depois da Semana de Arte Moderna de 22, com todas essas rupturas que ela propõe na literatura brasileira. O que aconteceu com isso? Quer dizer, o que vai vir a geração de 30, a geração de 45, enfim, todas essas coisas que vão acontecendo. A gente vai ver que realmente começam a surgir aqueles que são considerados grandes escritores da arte moderna brasileira, né? Grandes escritores e grandes escritoras da arte moderna brasileira. Hoje eu não vou falar de nenhuma escritora mulher, porque eu não estou falando de um movimento artístico específico, né? Estou falando de um evento, e muitas mulheres participaram desse evento, né? A Tarsila, a Anita Malfá, a Guiomar Novaes. E é engraçado que a Guiomar Novaes participou da Semana de Arte Moderna de 22 como pianista, mas ela era uma pianista contratada, ela não concordava com as ideias da Semana de Arte Moderna de 22, isso também é uma curiosidade. Ela não concordava com as ideias, só que ela tinha sido contratada para tocar, ela foi lá e tocou, né? Tem até um artigo que o Mário de Andrade escreveu sobre isso, né, que ele chamou de pianolatria, que tem a ver com essa coisa da virtuose, né, dos virtuosos da música e tal, e a Guiomar Novaes era uma virtuose do piano. Então hoje eu não vou falar sobre nenhuma mulher, porque eu falei sobre esse evento específico, né, e falei muito pouco. Eu acho que vale a pena pesquisar sobre a Semana de Arte Moderna de 22 mais a fundo, entender todas as curiosidades, né, em torno desse evento. Mas eu acho que o mais importante foi dito, que ele não era um evento uníssono, que ele era um evento burguês, que ele realmente trouxe
propostas revolucionárias na arte brasileira e que ele marcou o início do modernismo no Brasil. Então, esse evento tem a sua importância histórica e eu acho que isso é o melhor que a gente podia ter dito sobre essa semana, que não foi uma semana, que foram 3 dias, tá? Então no próximo vídeo a gente vai continuar, a gente vai pegar a geração de 30, depois a geração de 45, enfim, até chegar na literatura contemporânea. E a gente vai ver que a partir da Semana de Arte Moderna de 22, a presença de escritoras mulheres na literatura brasileira começa a crescer mais, né? As mulheres começam realmente a ter suas obras mais aceitas, mais recebidas e mais legitimadas dentro do cânone da literatura brasileira. Então a gente vai lidar mais com a presença da escrita feita por mulheres. E aí a gente vai ver, eu já estou até adiantando uma conclusão que eu vou tirar disso, é que a escrita feita por mulheres não tem nada de diferente da escrita feita por homens, é literatura do mesmo jeito. Porque a gente também precisa perder um pouco esse hábito de achar que a literatura feminina, como se a literatura feminina fosse alguma coisa diferente da literatura masculina. Não, é literatura, né? É literatura. Mulheres escreveram sobre todos os assuntos, assim como homens escreveram sobre todos os assuntos, né? Porque senão a gente começa a entrar numa ideia de que a mulher só escreveu sobre assuntos relacionados à mulher e tal, né? O que as mulheres fizeram muito bem na literatura brasileira, e acho que até na literatura mundial, é que as mulheres começaram a dar a importância devida a personagens femininas, coisas que talvez homens não faziam tanto, né? Ou quando faziam de uma maneira enviesada. Mas enfim, eu já estou me adiantando, já estou falando coisas que não tem nada a ver com o assunto do vídeo de hoje. Enfim, essa foi a Semana de Arte Moderna de 1922, um evento muito importante que marcou o início do modernismo do Brasil e que está fazendo 100 anos. Então estamos comemorando aí o centenário, né? E mais essa curiosidade, né? Quer dizer, a Semana de Arte Moderna de 22 comemorou o centenário da independência e nós estamos agora comemorando o centenário da Semana de Arte Moderna de 22, ou seja, o bicentenário da independência do Brasil. Certo? É isso, espero que todos e todas tenham gostado. Mais uma vez eu peço que curtam o vídeo, comentem, compartilhem, enfim. Se inscrevam no canal se ainda não se inscreveram. Se já se inscreveram, convidem pessoas que vocês conhecem a se inscreverem no canal. A gente quer aumentar aí o nosso número de inscritos para que a gente possa ampliar e fortalecer cada vez mais o nosso trabalho, tá bom? E mais uma vez, quem quiser e quem puder colaborar com a nossa campanha do Apoia-se, o link está aí na descrição do vídeo. Vai lá, vê quais são os valores que você pode e quer contribuir para a nossa campanha. Vai ser muito importante a contribuição de cada uma de vocês, de cada um de vocês, certo? Valeu, gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.